Amém, amados? Título da mensagem para esse mês, e nós vamos estar trabalhando durante o mês, do jeito que está não dá. Nós precisamos de mudanças, nós precisamos de transformação, nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos de tantas coisas nas nossas vidas. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé para nós lermos Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa versão que eu estou colocando aqui é a nova Almeida atualizada, tá? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivo conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós compreendemos e entendemos que a Tua palavra é bênção, Senhor. Mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sentar, meu querido. Na versão do Eugene Peterson, ela está assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que pode fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus o extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Essa é a versão do Eugene Peterson, como eu já disse, e até segunda-feira passada eu dei uma aula somente sobre as versões, né? Desde os primeiros papiros do século I, século II, século III, e desmistificando essa história que muitas pessoas falam que ao longo do tempo a Bíblia se perdeu, ou não está baseado nos originais. Então foram achados desde 1873. 1873 começaram a achar muitos papiros comprovando a veracidade da Bíblia, tá? E dentro dessas estrutura bíblica tem várias versões. Tem a versão João Ferreira Almeida, que é a de português, tem atualizado, tem a revisada, e tem essa do Eugene Peterson. Quem tem acesso, quem não conseguir comprar, você pode ir no Google, Bíblia, a mensagem online. É interessante você ler um versículo na sua Bíblia e depois ler aqui na Eugene Peterson, porque está desse jeito mais gostoso. Eu particularmente acho muito, vocês serão mudados de dentro para fora. Bom, qual que é o background da história aqui, amado? Em primeiro lugar, Paulo sabia do que estava acontecendo em Roma. Roma era uma cidade cosmopolita, uma cidade sincretista. Roma era uma cidade que aceitava todos os deuses. E quando Tito invade Jerusalém, todos os cristãos tiveram que se espalhar, fugir. E eles foram para vários lugares, e um grupo vai para Roma, talvez para se esconder ou não, mas ali eles começaram a se reunir. Ali muitas lendas e mentiras começaram a falar do cristianismo, porque no começo fomos acusados, vamos colocar nós, né, fomos acusados de sermos canibais, porque comíamos carne de Cristo, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Tá? Então são todas as coisas que aconteceram, e Paulo talvez, gente, as crianças não me atrapalhem em nada, elas são bênção. Pode vir, talvez o Davi quer pregar, vai tocar, vem aqui, pode vir aqui. Ah, você quer ir lá? Amém, deixa essas crianças. E Paulo, pensando nessa situação da igreja, que começa a nascer, começa a crescer, Paulo sabia das dúvidas que poderia acontecer, Paulo sabia dos pensamentos. Então do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo trabalha a estrutura do evangelho. Por isso que Lutero fala que essa é a carta que mudou a visão dele sobre salvação. Lutero rompe com o catolicismo por causa da leitura do livro de Romanos. Tá, você tem um autor também mais contemporâneo chamado Karl Barth. Karl Barth vai escrever que o livro de Romanos é um livro que deveria ser estudado e lido por todos os cristãos. Tá, Lutero chamava o livro de Romanos, né, o Himalaia do Evangelho, ou seja, uma estrutura, uma cordilheira.
E aí Paulo escreve, e quando chega no capítulo 12, quase que sintetizando, ele fala, olha, já que vocês estão nessa situação, já que vocês têm aí, vocês precisam aprender a pensar. Então a proposta dessa mensagem, meu amado, é, eu e você precisamos mudar o nosso estilo de vida. Alguém disse que vivemos numa era de mísseis teleguiados e de homens desorientados. Nós nunca vivemos uma sociedade tão erotizada, tão narcisista, tão cheia de selfie, onde nós estamos vendo o que o outro está fazendo, o que está acontecendo do outro lado, mas às vezes esquecemos de olhar para nós mesmos. Uma sociedade onde nós temos trocentos seguidores nas redes sociais, mas às vezes quando nós estamos passando por uma crise existencial, não temos ninguém para nos acolher. Então, você está preparado para mudar seu estilo de vida, meu amado? Essa é uma pergunta que eu quero fazer ao longo da mensagem, nós vamos trabalhar. Nós precisamos entender que o nosso estilo de vida é uma contramão, é uma contracultura à vida secular. Com isso, eu não estou falando que você vai ter que mudar sua roupa, porque a religiosidade criou uma forma de relacionar com Deus de fora e não de dentro. Então, há muitas denominações que prezam muito a questão de roupa, a questão de cabelo e uma série de coisas de uso e costumes, sendo que Deus está preocupado com a minha mudança interior, porque quando ocorrer uma verdadeira mudança interior, o meu exterior vai começar a ser alinhado ao plano de Deus. Então, eu vou deixar de fazer talvez coisas que eu faço, eu vou abrir mão de coisas até que eu gosto, porque eu começo a entender o plano de Deus maior na minha vida. E era isso que Paulo está falando, olha, não adianta eu pegar um evangelho e enfiar goela abaixo na vida de vocês. Não adianta eu pegar um evangelho e colocar uma série de regras, porque aí eu vou criar dogmas, eu vou criar uma religiosidade, mas eu não vou criar uma vida cristã. Então, eu quero que vocês entendam que vocês precisam parar e pensar, qual é o meu estilo de vida? O estilo de vida, meu amado, segundo a psicologia comportamental, ele leva 3 meses para ser solidificado. O exemplo que eu já dei em várias situações, quem fez a aula aqui de cura da alma nas terças-feiras, né? Nós estamos estudando a vida de Pedro agora, toda terça-feira, 19h30, né? Online ou presencial. Mas antes teve fundamentos de cura da alma no Instituto Caleb. E eu falei uma das coisas que é essa questão de estilo. Então, se você começa a levantar 4h40 da manhã, aí você precisa levantar, os primeiros dias é um sufoco. Só que você vai persistindo, depois de 3 meses você acorda naturalmente 4h40 da manhã. Eu até brinco, mesmo que no outro dia você não precise levantar 4h40 da manhã, você vai acordar, nem que seja para ir no banheiro, porque já criou um estilo de vida, a coisa já está fundamentada. Então, para Paulo, esse estilo de vida não está deveria estar, né, na contramão do mundo, ou seja, esse estilo de vida está contra esses valores. E aí, mais uma vez, meu amado, não é uma questão comportamental, é uma questão existencial, é uma questão de fé. Eu sei o que Deus quer da minha vida, eu sei o que Deus espera da minha vida. Uma das coisas que nós precisamos entender, apesar de toda a correria nossa, nós precisamos ler a palavra de Deus, não é só no domingo, meu amado. No domingo você veio aprender. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com a palavra, de relacionamento com a palavra. Essa semana eu preguei numa outra igreja e eu disse lá que uma das questões básicas do relacionamento, ou do cristianismo, ou de toda a formação da estrutura que Deus fez para a minha vida e para a sua vida, está baseada num único desejo que Deus tem, relacionamento. E eu falei lá uma coisa que eu já disse aqui, nós fomos feitos para adorar a Deus. Não, meu amado, nós fomos feitos para relacionar com Deus. A adoração, Deus já tinha dos querubins. Quem está estudando o aulão, está acompanhando, né, todo domingo de manhã às 9h30, menos hoje, né? Tá? E eu estou sabendo de pessoas de fora, e nem cristãs que estão acompanhando o aulão, principalmente nesse estudo de anjos, né? E o domingo que vem começar os anjos caídos, né? O mundo dos demônios. Mas nós não vamos aprender a expulsar nada não, nem aprender que tranca-rua é demônio. Nós vamos estudar biblicamente o que a palavra de Deus fala sobre esse lado desse grupo de anjos que caíram e qual é o efeito que eles tentam fazer na sociedade, que é isso que Paulo está falando. Que aquilo nós chamamos de cosmovisão. Então, esse capítulo é uma preocupação de Paulo com esta igreja no que diz respeito a uma verdadeira vida cristã. Eu posso dizer que essa mensagem é uma preocupação. Deus te abençoe, pastor José. O Júnior? Ei, Júnior, você senta antenado, hein? Deus abençoe, Júnior.
Tá? Então, esse capítulo, essa mensagem, essa preocupação. O que é uma verdadeira vida cristã? E aqui vocês não vão ver que verdadeira vida cristã é não assistir aquela série da Netflix Y ou Z, e nem que deixar de assistir, ou fazer assim, né? Que assim era pecado, fazer o símbolo do Homem-Aranha, e tanta coisa, ou mesmo tomar Coca-Cola, porque você junta o símbolo da Coca-Cola, diz que dá um nome de uma entidade. Não, não é nada disso que eu quero te falar. Eu quero te falar que eu e você precisamos ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus parte de uma vida de oração. E a oração não é só você ficar ajoelhado em cima de um milho para pagar um preço forte, porque Jesus sofreu por você, ou ficar horas e horas e horas repetindo, Senhor, às vezes oração é você parar e dizer, Deus, eu te amo, Tu és o meu Deus, fazer declarações proféticas, reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesse texto, Paulo usa o vocábulo rogo, na intenção de levarmos a sério uma questão da doutrina cristã, vinculada à conduta cristã diária. Essa palavra rogo-vos é um pedido que Paulo faz. Paulo fala assim, Monte Hebron, eu quero pedir para vocês, eu quero rogar para que vocês. Então, o vocábulo usado na sua forma normal significa encorajar, exortar, pleitear insistentemente, o que tem sentido de fazer um apelo sério e ardoroso. Paulo está falando assim, olha, eu quero encorajar vocês a ter uma vida cristã saudável. Eu quero encorajar vocês a viverem acima da mediocridade religiosa, viver acima de dogmas, de usos e costumes, mas viver uma vida de relacionamento com Deus, onde talvez você vai deixar de fazer coisas, mas não porque a igreja está impondo, ou porque o pastor Silas está falando, mas que você fala, isso aqui não me serve mais, isso aqui não me agrada mais. É aquele momento que você fala, né, o cara que resolve cortar o glúten ou cortar o açúcar, porque ele entende que isso faz mal para a saúde dele, e aí ele toma uma decisão, enquanto todo mundo está tomando café com açúcar, que é um absurdo, né, Felipe? É um crime fazer isso contra o café, mas enfim, então ele toma uma decisão por causa do açúcar, uma questão saudável. Poxa, nós tomamos tantas decisões que entendemos que é saudável para a nossa conduta, às vezes fazer uma caminhada, puxar um aeróbico, e de repente, aquilo que é saudável para a vida espiritual, parece que nós deixamos de lado. É por isso que Paulo fala assim, olha, o exercício é bom, mas a vida cristã deveria ser melhor e mais importante. Então ele fala assim, portanto, rogo-vos, nós não vamos estudar essa palavra que eu já falei, mas essa palavra, pelas misericórdias de Deus, que é a palavra oikitirnos, que significa ingratidão ou pelo que foi doado. Essa palavra oikitirmos significa, Silas, ore, vá para a igreja, tenha uma vida de relacionamento com Deus, viva uma vida cristã, mas não porque alguém está impondo, mas por gratidão, por reconhecimento que Deus tem sido bom na sua vida. Você sabe o que acontece com uma criança desta, que ganha uma bicicleta depois de uma oração? Eu até brinquei ontem, né? Que o Guilherme fala assim, que eu sou um pai espiritual, né? E eu falo, então o pai tem unção de ganhar. Essa semana me apareceu um presentaço aqui, um relojaço, né? E eu liguei, Marcos, você já tem? Eu já tenho, eu vou abençoar quem? E eu abençoei uma pessoa, porque eu entendo que a unção tem que se movimentar, entendeu? E aí eu vejo uma criancinha dessa que diz que tem uma ligação espiritual, tá? Entrando na mesma unção, foi o que eu falei para o Guilherme. E o meu desejo é que todo mundo aqui tenha essa unção. A Carol Santana foi uma das pessoas que quando eu preguei aqui, ela chegou, Manão, o jeitão dela, eu quero essa unção. Eu orei por ela. E ela teve testemunhos que ela compartilhou aqui, de ser abençoada por Deus. Não é que Deus é um Papai Noel, não é que Deus está só querendo distribuir presente, mas Ele tem prazer em alegrar o coração dos seus filhos, mas Ele também tem prazer que os seus filhos se alegram com a presença dEle. Isso é gratidão, é isso que Paulo está falando. Amado, eu já disse aqui numa das mensagens, não sei quanto tempo faz, mas não faz muito tempo, eu falei assim, se Deus não tivesse feito mais nada para nós, somente a salvação, já seria o suficiente para nós termos gratidão no coração. Por gratidão pelo que recebemos, deveria abrir mão daquilo que não queremos, ou daquilo que queremos, para viver o que Deus tem para nós. É por gratidão a Deus que eu vou ter um estilo de vida diferenciado. Para Paulo, essa mudança deveria acontecer de dentro para fora. Por isso que eu falei no começo da mensagem, a religião, ela é algo que cria normas, cria regras, que às vezes você fica muito mais preso numa caça a demônios, muito mais preso no que deve fazer do que não deve fazer, do que ter uma liberdade sem libertinagem e ter uma liberdade de domínio.
mas acima de tudo, de domínio próprio. Sabe o que tem faltado para a igreja nesses anos? Todo bom senso. A igreja parece que parou de pensar. E essa falta de bom senso tem levado muitas igrejas a valorizar somente a estética, somente a liturgia, somente os data shows, agora LED, né? Os LED de quase 500 mil reais. Vamos lá, porque para Deus o melhor. Deus não precisa de LED, Deus não precisa de ar-condicionado. Nós que precisamos. Isso aqui é para nós, né? Todo esse material que nós usamos aqui, a nossa mesa de som é para nós. Deus não precisa de nada disso. Então, às vezes, nós criamos toda uma estrutura litúrgica e achamos que é isso que Deus quer. Não, meu amado, um culto debaixo de um pé de manga, eu sempre repito aqui, às vezes é muito mais cheiro suave e agradável a Deus do que aquela igreja que está bombando e não está oferecendo o seu coração a Deus. Eu disse uma vez aqui que alguma pessoa não entendeu, mas eu vou repetir, e se não entender, vai ter que entender. Uma prostituta, uma garota de programa, ela é competente no que ela faz, mas ela não tem compromisso com o cliente. Às vezes a igreja está se tornando competente na liturgia, mas não está tendo compromisso com a palavra. E é isso que nós precisamos entender. Então, se nós não entendemos que essa mudança é um processo de dentro para fora, nós vamos achar que a igreja do momento é aquela que está bombando, e sendo que a igreja do momento começa no meu coração, quando eu faço uma entrega genuína ao Senhor e caminho nessa santidade. Então, a transformação se inicia pela mente, pelos seus pensamentos. É os meus pensamentos que precisam ser levados. Paulo fala assim, que os nossos pensamentos precisam ser levados cativos. Olha que expressão que ele vai usar. Ele fala assim, você tem que pegar o teu pensamento, você tem que prender o teu pensamento, amarrar o teu pensamento na palavra. Porque às vezes nós estamos combatendo um pecado. Pastor, nós precisamos tomar cuidado agora com esse movimento X, né? Esse movimento que está dizendo que Deus ama todos e tal. Então vamos combater o pecado? E o pecado da mentira? E do pecado, fala que a mamãe não está em casa. E o pecado quando você vem aqui, dá um envelope dizendo que é dízimo e não é dízimo. E o pecado que talvez você suborne numa situação ou outra. Se nós formos falar sobre pecado, meu amado, não é só pecado da homossexualidade ou da promiscuidade, porque nós só pegamos esses. Então nós começamos a entender que é mais fácil eu e você começarmos a lidarmos com Deus, à luz da palavra, e transformarmos o nosso pensamento, primeiro numa individualidade, porque nós queremos mudar a igreja, queremos mudar a cidade, mas nós não mudamos a nós mesmos. O verdadeiro cristianismo começou mudando pessoas. E é isso que nós precisamos entender. Então, com essa transformação de mente, com essa transformação de vida, vamos começar a viver a vontade de Deus para a gente. A transformação que leva eu e você a entendermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu amado, é boa, agradável e perfeita, e não tem papo. É boa, agradável e perfeita, ponto final. O que eu vou acrescentar aqui? O problema todo, meu amado, é que tem muitos crentes vivendo uma vontade boa, mas que não é agradável e não é perfeita. Tem muitos crentes vivendo uma vontade boa, agradável, mas não é perfeita. Nós precisamos viver uma boa, agradável e perfeita. É isso que Deus espera. Por isso ele fala, ofereça o vosso corpo como sacrifício. Tá? A palavra aqui, sacrifício, é a palavra túzia, que significa rendimento total, ou uma entrega em todas as áreas. Por isso que a tradução, né, do Eugênio Peterson, seja no seu trabalho, no seu comer, em todas as coisas, louve ao Senhor. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que eu estou lá na academia, né, seguindo as regras que o Luciano passou para perder a barriga, e eu posso dizer, Deus, eu te amo? Pode. O senhor está dizendo que eu posso, então, às vezes, sentar na frente de uma TV e dizer, Senhor, eu te amo? Pode. Até porque, se você estiver fazendo coisa errada, alguma coisa vai começar a palpitar dentro de você, você vai entender, opa, aqui não é meu lugar. Olha, isso aqui não está legal. É isso que eu falo. Uma vez dando palestra para os adolescentes, eles me perguntaram, pastor, a masturbação é pecado? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, você consegue depois de terminar dar glórias a Deus? Não. Eu falei, então alguma coisa está errada. Porque até nessa questão aí nós não falamos mais. Porque nós estamos vivendo um momento de desenvolver, de conhecer a sexualidade, a identidade sexual. Meu amado, eu e você fomos criados para termos um referencial. Não é o coach, não é o pastor, não é psicologia comportamental, existencial, filosofia epicurista, e seja lá que tá, porque o epicurismo está voltando, né? Não, eu e você fomos criados com um único referencial, que é Jesus Cristo. E é Ele que eu devo estar
nessa entrega total, dessa busca total. Então, arrependimento não é quando você chora, meu amado. Arrependimento é quando você muda. Há muitas pessoas passando por arrependimento catártico, né? Aquela catarse, aquela fenomenologia do culto. Vem aqui. Eu nunca me esqueço em Curitiba, quando começou a questão do dente de ouro. Uma pessoa, ganhei um dente de ouro. Eu falei assim, e o bafo? O bafo mudou? Ela, nossa, pastor. Eu falei, não, eu quero saber se o bafo mudou. Porque às vezes nós estamos olhando o exterior, mas nós não olhamos a mudança de dentro para fora. Então, abrir mão daquilo que você acha para viver aquilo que Deus sabe o que é certo. E isso não é fácil. Meu amado, vem dizer que isso é fácil ser um cristão falso. Não é fácil abrir mão daquilo que nós gostamos, principalmente quando Deus chega e fala, Silas, eu quero que você abra mão disso. Aí nós barganhamos, nós tentamos explicar, tentamos convencer Deus, contextualizar Deus nas nossas neuroses e psicoses. Queremos que Deus diga, tá bom, você está liberado para pecar, mas o outro não existe isso. Aquele momento que você fala o seguinte, cada vez mais que eu me aproximo de Deus, menos vontade de alguma coisa que Deus quer que eu deixe de fazer, não que a pessoa ache que eu devo parar de fazer, não que a igreja ache que eu devo parar de fazer, mas o que Deus quer que você pare de fazer. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais a sua vida vai mudar. E aí ele fala desse sacrifício que é vivo. Ele usa a palavra zal, que significa vitalidade, alegria de viver, saber para o que está vivendo. Talvez eu pegaria essa última possibilidade de tradução e dizer o seguinte, será que você sabe por que você está vivendo? Nós estamos que nem aquela música do Chico Buarque, todo dia eu acordo, né, dou um beijo nela e saio com a boca cheirando café. Você lembra da Roda Viva do Chico Buarque? Às vezes nós estamos assim, todo dia a gente acorda a mesma coisa. Nós estamos já no piloto automático em muitas áreas da nossa vida. Ai, finalmente acabou o mês. Ai, começou outro mês. Porque agora acabou o mês, eu recebo, eu pago, e agora começa tudo de novo. Será que é isso que nós somos chamados? Ou nós somos chamados para viver, por mais que tenhamos todas essas lutas e dificuldades, mas vivemos uma alegria de saber que Deus está presente, que Deus coloca os seus anjos ao nosso redor. Isso é vitalidade, meu amado. Isso é princípio de vida. Essa vontade que é viva, essa vontade que é santa. A palavra santa nós já conhecemos, a palavra ágios, que é viver acima da mediocridade, segundo o Charles Swindoll, autor dessa Bíblia aqui, ó, que eu ganhei de presente, muito boa. Viver acima da mediocridade. Santidade é isso, meu amado. A mediocridade da religião está aqui. A santidade me leva a viver acima. Ela é santa, mas ela também é o que? Agradável a Deus. A palavra euarestos, é difícil mesmo, que é aceitável, que é cheiro agradável. Essa é uma das orações que eu já disse aqui. A minha oração, quando começa o culto, é que Deus, né, Ele está ocupado lá, conversando com os anjos, administrando um monte de coisa, aí Deus, nossa, começou o culto lá na Monte Hebron, hein? Para tudo agora. Oh, que cheiro suave e agradável aquele culto. E eu sei, né, Davi, que a coisa mais importante para Deus é o louvor. É o louvor. Deus não está preocupado, ele conseguiu pular, hein? Deus não está preocupado, meu amado, com o recurso financeiro. O recurso financeiro é para nós. Ah, então o meu dízimo não é para Deus? Não, meu amado. O teu dízimo é para a estrutura aqui. E Deus dá uma promessa sobre a tua fidelidade. E você pode barganhar, negociar, mas a verdade não vai mudar. Com Deus não tem barganha. Então o dízimo não é para Deus. A mensagem é para Deus? Não, também não é. Deus não senta ali e eu fico, está vendo só Deus, essa semana aqui o senhor não atendeu. O que é para Deus? O louvor. O louvor. Então eu entrego o louvor para Deus, eu escuto a palavra de Deus e eu entrego a minha fidelidade, né, financeira para Deus, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. E aí ele fala, então nós precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente. A palavra metamorfose vem daqui. Para Paulo você tinha meta, algo a fazer, odos, caminho. Então, algo a ser trilhado que gera uma meta, algo a fazer, noia, mudança de mentalidade, que vai trazer como consequência morfologia, estética, forma, mudança. Então Paulo não fala para você ter a metamorfose. Paulo fala para você ter um método, um posicionamento que vai te levar a essa transformação. A religião começa pela metamorfose. O cristianismo começa pelo método.
Qual é o método que eu e você temos para colocar diante de Deus? Segundo a escritora Joyce Meyer, eu não sou muito fã dela não, tá? Mas ela tem algumas coisas bacanas. Nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Tem um livro dela que eu acho fantástico o título, Eu e Minha Boca Grande. Fantástico esse título, né? Acho que todo crente tinha que andar com esse título destacado, Eu e Minha Boca Grande. Nossas ações são resultado direto dos nossos pensamentos. Sabe o que ela diz nesse livro? E eu concordo com ela. Se você tiver um pensamento negativo, a probabilidade que seu dia seja negativo é muito grande. Pastor, isso não é misticismo, não é cabala, não é sinergia. Não, meu amado, isso é poder nas palavras. Mas aqui está falando de pensamento. Cara, você vê a palavra, ela entra dentro de você e se torna um pensamento? É o contrário, né? Você pensa que ela vai se tornar uma palavra. Aonde que eu quero chegar? Se você tiver uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de que Deus está no controle da tua vida, isso tem que mudar, meu amado. Quantas vezes eu já fiz essa pergunta aqui? Eu fiz nessa quinta-feira na igreja que eu estava pregando. Eu falei assim, alguém sabe o dia do amanhã? Todo mundo levantou a mão, não. Eu falei, pois eu sei o dia do amanhã. Eu sei o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, dia 5. Às 2 horas da tarde vai ter o evento da Apple, mas isso está agendado. Mas o que vai acontecer amanhã? As misericórdias do Senhor serão renovadas sobre minha vida. A sua bondade e a sua justiça vão me seguir. 5h15 da manhã, quando eu estou descendo ali, a Rua das Acácias, para pegar o Irapuru, as misericórdias estão só esperando o sol nascer. E eu sempre vejo, 6h33 ele tem nascido. 6h33 eu já estou na esteira, faz pip, pip, toca um negocinho, eu já sei. Misericórdia, bom dia, bondade, justiça, toma a porta. Porque eu sei que ela se renova tanto amanhã. Pastor, o senhor é louco? Meu amado, eu prefiro ser esse louco ambulante do que ser essa metamorfose ambulante. Eu quero ser esse louco que crê, não aquilo que Raul Seixas cantava, mas eu quero ser essa transformação de pensamento que Deus tem para mim. Então a metanoia verdadeira termina com uma mudança de atitude diante de vida. A minha vida tem que ser mudada, a sua vida tem que ser mudada. Olha, ele está indo mais para não é bateria mesmo, né? Toda criança quase bateria. Paz, por favor, não compre uma bateria em casa. Eu sei que o Luciano não vai gostar desse conselho, mas os vizinhos não merecem. Então a metanoia, meu amado, termina com uma mudança de atitude. É isso que Paulo está falando. Então, para nós encerrarmos, um método leva a um posicionamento. Ele pegou leite? Não. Todo método leva a um posicionamento. Achei que era um pacote de leite que ele tinha pego. Crianças, voltando aqui. Amém. Todo posicionamento leva a uma mudança. Não, tranquilo, gente. Trancou a porta? Esse aí foi esperto, hein? Ela trancou do lado de dentro? Irmãos, é o último slide, depois nós vamos resolver isso aqui. Está falando sério? Para nós encerrarmos, depois socorremos, vai ter ceia, vai ter a Marissa está esperando para vir aqui na frente. O José pode ajudar aqui, José. O último slide. Então, amado, para nós encerrarmos aqui, que resulta no estilo de vida. Então, para você que não prestou atenção, eu vou repetir, o método leva a um posicionamento leva a uma mudança leva no resultado final, que é um estilo de vida. Amém?